Senhoras e senhores, bom vê-los e vê-las novamente. Vamos hoje para a nossa aula 4 aqui do nosso curso de Direito Civil e hoje o tema é direitos de personalidade. Já falamos sobre a LINDB, já falamos sobre pessoas naturais, pessoas jurídicas e agora entramos nos direitos de personalidade. Aquilo que é inerente à pessoa, né? Elementos que são inerentes à pessoa e que podem ter respaldo, e que vão ter respaldo, na verdade, lá na frente, quando a gente for estudar responsabilidade civil, principalmente no que tange aos direitos, aos danos morais. É aqui que está a base, dos inícios, né, da discussão que a gente precisa ter para pensar em como que se indeniza danos morais? Como que se pensa que existe uma reparação de danos morais? Qual é o fundamento jurídico para eu buscar a reparação de danos morais? Está aqui, está nos direitos de personalidade, que é algo muito da pessoa mesmo, um elemento da pessoa. Tá certo? Então tá aí para vocês, ó, nosso curso 0800. A aula de hoje, Direitos de Personalidade, aula 4. E tá aqui nossas redes sociais, deixa eu colocar a tela maior para vocês poderem anotar, onde está todo o conteúdo que vocês podem ter acesso aí, né? No YouTube e no Instagram, tá bom? Segue lá, acompanhe a gente, que tem muito conteúdo legal, não só meu, mas também dos outros professores que tá sendo aí disponibilizado para vocês. Bom, tá aqui um roteirinho básico, nós vamos ver esses 7 pontos quando a gente fala de direitos de personalidade. Alguns vão além da lei, tá? Eu sempre falo para vocês que no direito civil, a grande maioria das questões nas provas de concurso público que tem direito civil, que não são da carreira jurídica, principalmente, basicamente é a lei. O que cai é a lei, eu sei que é chato ler lei, mas, principalmente para quem não é do direito, mas se a gente quer ser servidor público trabalha diretamente, a nossa ferramenta de trabalho é a lei, né? Nosso fundamento de trabalho é a lei. Então, o servidor público tem que conhecer legislação, tem que saber ler lei também, né? Então, vai treinando aí. Não é chatinho no começo, é difícil no começo, mas depois você pega o jeito e você vai ver que não tem nada demais. No direito civil cai bastante a questão de lei. Porém, também tem algumas questões de jurisprudência. Esse aqui é um tema que nós vamos abordar, jurisprudência. Como, por exemplo, aqui, no direito ao esquecimento, ó, direito ao esquecimento, e no direito da pessoa jurídica, que tem também um pouco, ali no direito à honra, enfim. Então, ó, nós vamos falar um pouquinho das características gerais, vamos falar da questão da dupla tutela preventiva e reparatória dos direitos de personalidade, direito sobre o corpo, direito sobre o nome, imagem, honra, etc. Tá bom? Primeiro vamos lá, quando eu penso em direitos de personalidade, eu estou pensando num direito que é inerente ao ser humano. Inerente quer dizer, nasce contigo, é algo não só do ser humano, né? Da pessoa, da personalidade. Qualquer pessoa, que a gente já viu que existem pessoas naturais e pessoas jurídicas. São pessoas, e são pessoas têm direitos inerentes a ela, que são os direitos de personalidade, tá certo? Que podem ser opostos contra todos, erga omnes, tá bom? E por ser inerente, tem essa proteção, do direito. A questão aqui que geraria talvez uma certa polêmica, principalmente para quem está começando agora, eu tô pensando em empresa, de pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem direito de personalidade? Eu posso falar em direito à honra, em direito à imagem, em direito de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade sexual para pessoas jurídicas? É o que a gente vai falar depois, tá? Então vamos lá. Começa lá no artigo 11, e o artigo 11 ele traz essa ideia principal dos direitos de personalidade. Deixa eu colocar a tela ampla para vocês acompanharem. Ó. Ele fala, com exceção dos casos previstos em lei, tem algumas exceções, os direitos de personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo ser seu exercício sofrer algum tipo de limitação voluntária. Beleza.
qual que é a grande sacada aqui? Aquilo que, por ser seu, inerente a você, ser humano, você não pode transmitir o seu direito à honra, seu direito à sua individualidade, à sua imagem. Né? Pensa que não dá para se transmitir, nem para se renunciar, não dá para eu renunciar meus direitos morais. Né? Não dá para eu renunciar. Agora você fala, dá para eu limitar, relativizar, etc. Por mais que a lei fale ali que não pode sofrer limitação voluntária, existe sim uma parte de disponibilidade. Ele fala que os direitos de personalidade eles são relativamente indisponíveis. Eu posso dispor de alguns direitos de personalidade, como por exemplo minha imagem, que é o mais comum, durante um período. Eu não posso dispor 100%, não existe isso. Mas eu posso por um período, como por exemplo acontece com os artistas. Você é uma pessoa famosa e você está fazendo propaganda para uma marca. Você vai dispor da sua imagem durante um período, ela vai usar aquela sua imagem comercialmente. Uma pessoa no Big Brother, por exemplo, ela está ali, ela está exposta, a intimidade dela foi pro ralo, né? Ela não tem mais mas ela abriu mão da intimidade dela por um intervalo de tempo, por certo intervalo de tempo, não é certo? Então, não existe essa possibilidade de uma disponibilidade perpétua. Não, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser durante um intervalo de tempo, ela não pode ser irrestrita, etc. Tá bom? Então, assim, em princípio, grava para a prova que os direitos de personalidade eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, você não pode transmitir, você não pode alienar para alguém, você não pode doar, você não pode dizer não quero isso, não pode renunciar a um direito de personalidade, você pode não exercê-lo. Você pode até não exercê-lo. Por exemplo, você tem sua liberdade sexual. Ela é sua, ela é inerente. Você pode até não exercer. Você pode até falar, não, eu vou me abster, vou ser uma pessoa aí que não vai ter relação com ninguém, eu vou ficar a vida inteira assim. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Agora, abrir mão 100%, a dizer que você não quer mais aquele direito, não, aquele direito é seu. A hora que você quiser exercê-lo, ele está lá. Ele também não prescreve. Ele é imprescritível, tá bom? E dispor, você até pode dispor. Existe uma relatividade aí. Mas para a prova, grava que, em regra, é indisponível também. Tá bom? Dupla tutela dos direitos de personalidade. Por que dupla tutela? Tutela é essa proteção que o Estado vem a garantir para os direitos como um todo. Você tem uma dupla tutela, uma dupla proteção. Você tem uma proteção que pode ser preventiva, inibitória, quer dizer, antes mesmo de ocorrer a violação de um direito de personalidade, você pode pedir a intervenção, você pode, diante de uma ameaça à lesão do seu direito de personalidade, você pode pedir a intervenção do Estado para que ele faça alguma coisa para prevenir, né? Para prevenir. Por isso que é uma tutela preventiva aos direitos de personalidade. E você também pode ter a tutela reparatória, que é aconteceu a lesão, já foi lesado meu direito de personalidade. E agora? Agora tem que haver a reparação. O Estado vai coagir a parte que lesou o seu direito a reparar. Aí que vem aqui a ideia dos danos morais, né, que a gente fala. Como é que eu reparo? Danos materiais é fácil, relativamente fácil. Eu olho o dano, calculo o preço, o valor material daquele dano, tipo, bateram no meu carro, vou ter que levo na funilaria, o funileiro, o mecânico, tudo mais, faz o orçamento, troca as peças, pega as notas fiscais disso aqui, tudo pronto, tem o valor do dano. Acabou. E quando usam o meu nome indevidamente, quando me fazem uma calúnia, uma difamação sobre mim, e aí? Como é que eu dou valor para isso? É danos morais. Como é que se valora isso? Existe uma busca na jurisprudência muito grande para tentar valorar danos morais, né? Mas isso não é objeto de prova
para quem não é da área jurídica. Na área jurídica a gente tem essa parte aí mais em provas de segunda fase, provas orais, mas para você está tranquilo. Parágrafo único, se é que, né? Aqui não tem ninguém na área jurídica. Parágrafo único aqui fala dessa reparação também, tanto a preventiva, principalmente a reparatória nesse caso, mas as duas, elas se estendem aos familiares. Quer dizer, após a morte da própria pessoa ali, não é que acabou o direito de personalidade dela. O direito protege, inclusive, a imagem, a honra daquela pessoa, mesmo depois que ela morreu. E quem exerce isso em nome daquela pessoa? Os familiares, né? É o direito de memória, a proteção à memória daquela pessoa. Tá bom? Nos três artigos seguintes, 13, 14 e 15, a gente vem falar sobre a proteção ao corpo. E aqui é objeto de muitas questões de prova. Bem objetiva, cai a letra da lei, tá? Primeiro deles, é assim. Você não pode dispor do seu corpo, você já sabe disso. Como assim dispor do seu corpo? O direito de proteção ao corpo é o direito integral de proteção, para que o seu corpo permaneça íntegro. Perfeito. Eu posso vender um órgão? Não, não posso. Eu posso tirar um órgão? Depende. Só tem uma exceção importante aqui, que é quando é uma exigência médica. Por exemplo, se eu estou com algum problema ali em algum pedaço do meu intestino e eu vou fazer uma cirurgia, vai arrancar. Ué, tá lesionando, tá arrancando uma parte do meu corpo não está mais na sua integridade. Mas eu fiz isso mediante exigência médica por uma questão de saúde. Isso pode? Isso pode. Aí beleza, o direito autoriza isso. Por isso que ele fala ali, ó, salvo por exigência médica. Mas o restante é para os outros casos, que não tem nada a ver com a exigência médica. Ó, é defeso. Defeso no direito você pensa que é proibido, tá? Proibido. É defeso, é proibido. O ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente ou da integridade física ou contrário aos bons costumes. Ou seja, eu não gosto do meu braço esquerdo, eu vou arrancar meu braço esquerdo. Pode? Não, o direito não deixa você arrancar. Só se o médico disser que seu braço está interferindo na sua saúde, tal, tem uma doença ali, lá. Senão não pode. Tá certo? Não pode. E doação de órgãos. Aí nós podemos pensar doação de órgãos em vida, como por exemplo, doar um rim para alguém? Pode, porque aqui entra nos outros artigos. Ó. É válido com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte, para depois da morte. Aqui ele fala especificamente pós-mortem, né? Que é a doação de órgãos. Tá, mas em vida eu também posso doar. Também é possível fazer essa disposição em vida, desde que seja autorizado do ponto de vista médico e que não vá causar nenhum risco maior para mim, tá certo? Agora, toma cuidado nesse artigo 14, porque a doação, se você quiser doar seu corpo, por exemplo, para pesquisa científica, você pode, desde que seja gratuito. A mesma coisa a doação de órgãos. Pode ser de forma gratuita. As questões gostam de trabalhar um pouquinho essa questão aqui da gratuidade, tá? E este artigo 15 ele tem uma implicação importante para nós aqui. Por quê? Ele fala que ninguém pode ser constrangido a se submeter a um tratamento médico. Então, se você está lá tendo algum problema de saúde e o médico, a equipe médica dispõe para você de algum tratamento, ele fala, você vai ter que fazer tal coisa, uma cirurgia, por exemplo. Você é obrigado a fazer essa cirurgia? Não, você não é obrigado a fazer essa cirurgia. Então, é exatamente isso aqui que o artigo 15 está falando. Você tem a opção, você tem a sua palavra como paciente, ela vale para recusar ou não um tratamento médico. Tá certo? Mesmo que tá botando em risco? Mesmo que tá botando em risco. Tá certo? Em regra, é isso. Aí a gente entra num caso que é jurisprudencial, que é o caso, por exemplo, das pessoas que são testemunhas de Jeová. Que foi um objeto de discussão aí na jurisprudência, e é recente esse julgado. Porque
no direito constitucional, que você vai estudar lá com o professor ou com a professora de direito constitucional, vocês vão conhecer a parte da teoria dos princípios e regras, né? Que fala que quando eu tenho um conflito entre dois princípios constitucionais, eu preciso fazer uma regra de sopesamento para ver qual que vai prevalecer naquele caso específico. Beleza. Aqui eu tenho, no caso da transfusão de sangue, eu tenho dois princípios que estão garantidos constitucionalmente. Eu tenho a garantia da vida e da integridade física, por isso da transfusão de sangue, e de um outro lado eu tenho a garantia de liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade religiosa. Perfeito. Neste caso específico, o STF analisou e sopesou, em alguns casos deve prevalecer a ideia da vida, em outros a liberdade religiosa. Como qual? Se a pessoa que vai ter que se submeter a uma transfusão de sangue, a testemunha de Jeová, que for se submeter a uma transfusão de sangue, ela é um adulto, maior, capaz, a gente já viu, capacidade civil, né? Ele já é capaz, adulto, maior, e não existe um risco iminente de morte. Quer dizer, ele não chegou lá desacordado, acabou de sofrer o acidente e a equipe fala tem que fazer a transfusão. Não, ele está ainda consciente e tudo mais, existe um risco potencial. Nesse caso, a vontade dele prevalece. Ele é maior, capaz e está consciente. Ele pode manifestar a vontade dele ali, dizendo o que ele quer ou o que ele não quer. Perfeito. E se ele for menor de idade? É aqui que gera a grande polêmica. A criança, o incapaz. E os pais estão falando, não vai fazer a transfusão. E a criança está ali, não tem um risco iminente de morte, mas é um risco potencial. Nesse caso, o STF decidiu que a vida prevalece, vai ser feita a transfusão, mesmo com os pais em detrimento. Mesmo com os pais em detrimento da vontade dos pais. Tá? Agora aqui que está a pegadinha das questões. A questão do tratamento alternativo. Isso tudo só é válido se não houver tratamento alternativo. Porque se houver um tratamento alternativo, a equipe médica deve oferecer esse tratamento alternativo. Só vai acontecer a transfusão contrária à vontade, não havendo, do menor no caso, ou quando a pessoa ela está em risco iminente de morte e não consegue manifestar a vontade, se tiver tratamento alternativo, existe a obrigação de oferecer esse tratamento alternativo. As questões vão falar para vocês lá que foi oferecido o tratamento alternativo, ou vai falar que não havia o tratamento alternativo. Tá? Alguma coisa nessa questão do tratamento alternativo. Perfeito? Vamos fazer uma pausinha e a gente já volta para fazer o segundo bloco.